Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a gente começa falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, após a sua criação em 2020, e quais as principais mudanças foram identificadas. A advogada Camila Góes esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Acompanhe. Vamos conversar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Já faz um tempinho que foi aprovada, mas de fato, o que está sendo feito a partir de agora com relação a isso na prática? A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê que ela traz uma mudança de cultura para a gente, né? Então, toda mudança de cultura, ela leva um tempo. Até mesmo a aprovação da nossa legislação, ela recebeu muitas críticas, uma vez que foi rápido no sentido da mudança que ela quer transformar, né, da que ela quer trazer aqui para a nossa sociedade. Nós temos legislações paralelas, que podem ser vistas em outros países, que demorou muito mais tempo para poder ser maturada, aprovada e, enfim, sancionada. Aqui no Brasil, a gente fez um recorte, vamos dizer assim, sobre a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. E esse recorte que a gente fez, ele foi interessante no sentido de já trazer uma legislação que foi muito maturada na Europa, mas ele foi desinteressante à medida que a gente importou uma lei, né, e a nossa sociedade talvez não estivesse preparada. E isso é tão importante de a gente comentar porque a LGPD é de 2020, né, desde 2020 que ela está vigente. Ela é uma lei de 2018 com vigência em 2020. E nós estamos em 2023 e pouco a gente está vendo sobre realmente esses limites da responsabilização que ela trouxe. Então, hoje em dia, nós continuamos tendo compartilhamentos de dados, os incidentes de vazamento, que a gente chama, e a gente não sabe muito bem como rastrear. Quem realmente vazou o meu dado? Onde realmente está a fonte? Qual o controle disso? Nós já temos a instituição da ANPD, que é a agência reguladora da proteção de dados, vamos dizer assim, porque ela realmente vem com essa proposta de ser uma agência reguladora, ou seja, vai ser um setor regulado, um setor que tem que ter normas específicas, mas que ainda a atuação está muito incipiente, não tem uma atuação muito mais segura e muito mais eficaz dentro da sociedade. Então, na nossa atualidade, hoje, a LGPD, ela é uma lei vigente, é uma lei necessária, é uma lei que realmente é importantíssima para a nossa atual conjuntura, essa sociedade da informação, né, a era do espetáculo, mas ela ainda está muito tímida. Então, a gente precisa ter mecanismos muito mais duros, mecanismos realmente muito mais eficazes, que consiga corresponder a essa transformação, essa promessa de mudança que a legislação ela trouxe. Pois aí, falando nisso também, a gente tem aí, né, já uma lei de outro país, de outra história, outra cultura, trazendo para cá que também tem uma outra cultura, uma outra história, uma outra maneira também de se lidar com as redes sociais, que a gente sabe que o Brasil, né, tem essa diferenciação dentre os outros países. Com relação a isso também, como é que a gente consegue, se é possível, se proteger também, de certa forma, sobre os nossos dados, uma vez que a gente não tem mais controle, né, sobre isso? Verdade, assim, uma preocupação que existe, né, de forma assim, muito arraigada, eu acredito que é sobre a nossa educação digital. Nós temos, de fato, no Brasil, diversas carências, uma delas ainda é a educação básica e primária, então nos preocupa muito essa importação de uma legislação quando a gente não tem nem o básico. Então, falar sobre a educação digital no Brasil, temos uma bolha que parece que é ok, mas na verdade a população, a grande população, não está ok. É muito distante a gente falar sobre a educação digital num país como o nosso, de diferentes realidades. Então nós temos que ter esse olhar muito mais cuidadoso e atencioso, porque é uma legislação que ainda parece distante, apesar de necessária, mas ela parece distante para muitas pessoas. Então tem muitos mitos na internet, inclusive sendo difundidos, que a LGPD não se aplica, ou mesmo as pessoas não sabem nem como fazer valer os seus direitos. Então tem muita gente que ainda não sabe que a LGPD ela trouxe uma gama de direitos para os titulares, para os usuários. Até mesmo o nome usuário mudou para titular, exatamente para dar esse empoderamento de quem realmente é o dono do dado, né? E o dado ele passou a ter também um caráter constitucional de direito fundamental. É outra vertente também muito interessante para a nossa legislação, à medida que os nossos direitos fundamentais, eles são delimitados na nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Então, quando eu tenho uma lei federal, né, uma lei ordinária que traz um escopo de proteção de dados, e esse escopo ele é tão importante, tão grande, que ela consegue alterar a legislação, a Constituição, porque a gente teve a emenda constitucional,
a gente dá outro recado para a sociedade também. A gente está dizendo o quê? Que a partir de agora o dado pessoal, ele é uma extensão da minha personalidade. Então, portanto, ele merece uma proteção, sim, e ele merece esse olhar cuidadoso para quem opera com esses dados, né? Mas a pergunta que ainda fica é, diante de tudo isso, diante de toda essa proteção que foi dada, o que é que realmente as empresas elas têm feito, o que é que as instituições públicas têm feito, o que é que a gente está fazendo enquanto sociedade para fazer valer esse direito? Ou esse direito vai ser mais um constitucionalmente assegurado, mas que na prática fica muito mitigado. É que tem a questão também muito da fiscalização e da punição, né? Porque a gente vê que hoje em dia muito do mundo da internet, né? As coisas estão acontecendo, estão sendo feitas a olho nu, digamos assim, e não estão sendo punidas, né? A gente vê crimes de estelionato, até pessoas influenciadores com muito alcance, utilizando de formas de ganhar dinheiro fácil, né? Utilizando esses dados dessas pessoas que seguem para seguir, clique nesse link, faça seu cadastro, ou seja, é tudo tão feito de uma forma que talvez a gente não consiga nem ter esse controle direito. Também tem essa falha aí de controle, de fiscalização e de punição, sobretudo? Verdade. A gente tem no nosso país já essa cultura até bem conhecida de a gente não ter um sistema punitivo tão eficaz e tão, vamos dizer, proporcional às infrações que acontecem, né? Nós somos bem conhecidos disso, especialmente na seara criminal, que nós temos muitas críticas ao nosso sistema prisional, por exemplo, mas nós também visualizamos isso também na seara administrativa e civil, que são essa esfera dos danos, né? Então, hoje em dia, de fato, a gente percebe com muita facilidade, com muita clareza nas redes sociais, influências, pessoas que estão ao alcance de qualquer fiscalizador, né, qualquer órgão fiscalizador, mas que não é feito qualquer medida, não é tomada nenhuma medida contra isso. E essas pessoas fazem uso de, às vezes, as fake news, fazem uso de dados de forma indevida, faz a sangariação, que a gente chama muitas vezes de ficha, através desses linkzinhos, para poder fazer a captação dos dados. Então, assim, a gente vê que tem matéria, substrato, para se tivesse realmente um órgão fiscalizador atuar, sobrando, né? Podia ir e voltar, que tem realmente muita matéria para fiscalizar. Mas a gente não tem um sistema punitivo ainda na forma como ele tem que acontecer, apesar de ter na legislação. As punições da LGPD, elas são bem severas, né? Então, elas são punições que nos chamam a atenção, que elas merecem um olhar de preocupação e de atenção para as empresas, porque a LGPD ela se aplica às empresas e às instituições públicas, que isso também é muito importante, não é apenas para o setor privado, também para o setor público, mas é para esses CNPJs, né? Ela não é para o CPF, ela é para o CNPJ. Não obstante, a gente tem na legislação outras medidas que a gente pode chegar nas pessoas físicas, né? Então, a gente tem a responsabilização civil, criminal e administrativa já regulada por outras leis, mas a LGPD em si é para as empresas. E mesmo tendo toda essa previsão de penalidades e penalidades bem acentuadas, e a gente chama especialmente a atenção porque a penalidade ainda em si não é a multa, não é um processo judicial, não é ainda até mesmo o controle da base de dados que ainda pode ter. Mas a maior punição, na verdade, é porque, como eu falei lá no início, a LGPD é uma promessa de transformação cultural. Então, a gente está entrando na era do consumo para um consumo consciente, um consumo que ele não vai dar crédito para empresas que infringem meus direitos, para uma empresa que me desrespeita enquanto cidadão. Então, nós acreditamos muito que essa geração que consome valor, né, o valor no sentido mesmo de princípio, ela vai começar a ser muito mais seletiva do que nossa geração foi, né, e ainda está sendo, mas que nós vamos viver essa transformação cultural. Então, de fato, pode vir aí uma mudança da forma como a gente faz os nossos negócios, a mudança de como a gente enfrenta realmente esse nosso mercado de consumo, né, a partir dessas mudanças da LGPD. Então, talvez a maior penalidade da lei vai ser essa transformação. Quem não respeita o seu consumidor não vai ter vez no mercado, vai perder mercado.
E as empresas estão de olho nisso, né? Tem um olhar já atento com relação a isso. Empresas, no caso, né? As empresas, elas têm sofrido, vamos dizer, sofrido porque é uma transformação, mas na verdade está sendo maravilhosa a transformação que tem acontecido no mercado de consumo, né? No mercado em geral, nos negócios em geral. Porque cada vez mais a gente tem visto crescimento dessa cultura de sustentabilidade. E a sustentabilidade não apenas na questão ambiental, mas também nessa questão de valores, de princípios, do que realmente é efetivo para a nossa continuidade enquanto sociedade. Então, a gente tem visto que muitas mudanças legislativas, e aí isso até pode explicar um pouco as importações da lei que a gente já traz pronta para a nossa sociedade, para a gente continuar, a gente tentar encontrar com as outras legislações que já estão tendo lá no exterior, é muito mais uma tentativa de realmente adaptação dessa globalização que a gente enfrenta. Então, hoje, quando a gente fala de mercado, de negócio, a gente fala de sustentabilidade. E quando a gente fala dessa sustentabilidade, logo vem à tona também essa questão do respeito às próximas gerações. E aí, trazendo para o nosso tema de proteção de dados, faz muito sentido a gente falar de respeito às próximas gerações se eu também tenho política de proteção de dados, já que é um respeito ao cidadão, é um respeito ao consumidor, é um respeito realmente à sociedade que acreditou ali em mim, para me dar aqueles dados, para eu fazer um determinado serviço e eu usar simplesmente para aquela finalidade. E não comercializar, e muito menos, que é um dos princípios básicos também da LGPD, fazer uma seleção de riscos a partir daquela comunidade. Então, um exemplo muito bom que a LGPD traz para a gente é essa proibição da gente vender, da gente comercializar dados de saúde. Então, os dados de saúde, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser comercializados. E isso significa o quê? Que eu não posso fazer uma seleção, quase uma eugenia mesmo, na nossa sociedade, seja para o plano de saúde, para um seguro de saúde ou para qualquer outra finalidade. Então, essa é uma proteção muito interessante que comunica muito bem com sustentabilidade, com respeito à nossa sociedade. Corte no Fundo de Financiamento à Ciência Brasileira e Plano de Gestão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esses foram alguns dos temas tratados em audiência no Senado esta semana com a ministra Luciana Santos, que está à frente da pasta. A reunião foi uma realização conjunta das comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Infraestrutura. A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, respondeu às perguntas dos senadores e falou sobre as ações previstas para os próximos anos, entre elas a capacitação tecnológica. Nós temos que acelerar o processo de educação digital, não só para jovens, mas principalmente para capacitar uma grande rede que possa capacitar mais gente. Esse aqui é o desafio que está posto, né? Por isso que os conceitos dos programas de capacitação que nós estamos imaginando é sempre a partir de uma fonte capaz de dar às pessoas que estão aptas, né? Que são as instituições, os IFES e as universidades federais têm centros de informática com capacidade para formar professores, estudantes. O que nós precisamos é dar uma gestão que possibilite isso, com algumas experiências vitoriosas. O senador Exalci Lucas chamou atenção para a possibilidade do novo arcabouço fiscal provocar o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Me preocupa aqui o arcabouço fiscal. Então, eu queria que os técnicos, todo mundo analisasse assim, com a lupa, não é? Porque foi excluído aqui, né, da questão do contingenciamento, do limite aqui, vários pontos. Não está explícito a questão do FNDCT. Então, dá margem a interpretar que o FNDC poderá ser contingenciado. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu peço que no Ministério também analise isso, com o líder do governo, que também sempre foi um defensor da ciência e tecnologia, para que não dê margem nenhuma de contingenciamento. Nós sabemos a importância disso. Para nós, a história de contingenciamento, né, Tereza, na regra fiscal, está sendo colocada pelo parlamento lá na Câmara, né? Para nós, e a orientação do presidente Lula a todos nós, é acabar com essa história de gasto e falar em investimento.
Um exemplo, não é, Luciana? É o que aconteceu na ciência e tecnologia, que o próprio Exalci aqui reconheceu. No passado, foi retirado com o MP 1136 4 bilhões de reais do Fundo da Ciência e Tecnologia. No PLN 1, Luciana, sob vossa orientação e sob a orientação, sobretudo, do presidente Lula, nós recompusemos. O senador Rodrigo Cunha questionou a ministra sobre os investimentos da pasta para a disseminação da internet. Nós temos hoje no país um satélite que tem possibilidade de levar a internet a todos os locais do território nacional. Internet de banda larga, de alta velocidade. O governo anterior tinha um programa chamado Wi-Fi Brasil. Era uma forma de levar esse acesso para as pessoas. Minha pergunta é, existe hoje dentro do ambiente governamental uma política pública voltada para universalizar a internet? E se esse satélite, que inclusive a informação que eu tinha, ele era muito subutilizado, ele tinha uma capacidade muito maior de alcance, se ele vai ser turbinado para permitir com que as pessoas tenham acesso à internet? Todos os programas que funcionaram, que têm resultados e que produziram, portanto, um interesse público e fizeram com que a gente viabilizasse, né, uma infraestrutura na conectividade, nós não vamos abrir mão. Pelo contrário, nós queremos ampliar. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes. É já já, com mais destaques. Estamos de volta. A arquitetura tem se modificado com o passar dos anos e na pandemia isso se intensificou. A arquiteta Luciana Otoshi esteve aqui na TV Otimista e falou sobre essas principais mudanças. Acompanhe. Vamos conversar um pouco sobre a arquitetura, né, e, sobretudo, sobre essa divisão, digamos assim, né, antes da pandemia e após a pandemia. Qual é esse olhar da arquitetura atualmente? Antes da pandemia, as pessoas elas vinham num ritmo de trabalho, um ritmo de vida muito acelerado e nem se davam conta disso. Então, muitas famílias acordavam de manhã, os filhos iam para a escola, os pais iam para o trabalho e só se encontravam à noite. Às vezes nem faziam refeições juntas, dormiam e no outro dia a rotina começava de novo. A casa, ela só era utilizada nos fins de semana, né? Então, nos fins de semana, a demanda era conviver com os filhos, trazer os amigos para dentro de casa, tudo ali em 2 dias, às vezes em 1. Pós-pandemia, as pessoas na pandemia ficaram trancadas dentro de casa. E aí passaram a perceber não só as áreas sociais da casa, passaram a perceber os outros espaços, passaram a perceber o próprio quarto, o conforto que elas precisavam se dar, né? A prioridade não era mais o sofá, era o colchão. Passaram a ver a cozinha como um espaço muito interessante de integração, tanto familiar como social também. Então, a percepção do espaço de convivência ficou mais amplo. Antes, você só dava muita atenção à sala, ao lavabo, a uma varanda gourmet ali, e o resto da casa era depois. Hoje, a prioridade se percebe que vem da parte interna da casa, da parte íntima da casa, né, dos quartos e tudo, cozinha, e por último vem a sala. Por quê? Porque as pessoas passaram a entender que elas são prioritárias, né, no convívio da casa. E aí, nesse caso, pensando um pouco sobre isso, né, a gente lembra muito, né, de que as pessoas passaram a cozinhar mais, né, passaram a vivenciar mais a questão também de utilizar plantas, né, os pais de pet, pais de planta, a gente se descobriu fazendo pão, cozinheiro, né, enfim, foi todo um movimento da casa, né, olhar de fato para a casa. Eu fui eu que aprendi a fazer pão, pizza, bolo, né, e aí a gente nota que os clientes passaram a pedir ambientes mais integralizados, como cozinha integralizada com a sala, né, ambientes abertos, passaram a utilizar mais esses espaços pós-pandemia como espaço de diversão. As plantas é uma coisa bem curiosa, porque antes da pandemia o pedido era planta artificial, né, e me dói o coração, né, como filha de agrônomo, botar planta artificial. Hoje é notório a tentativa, né, às vezes mesmo que a pessoa não quisesse antes, mas eu quero tentar. Por quê? Porque houve esse corte da convivência do humano com a natureza, do humano com o espaço aberto. Então, quando você sai dessa situação e tem a possibilidade de ter isso de novo dentro de casa, você busca isso. Então, as varandas passaram a ser mantidas mais como varandas, né? Antes da pandemia, as pessoas pediam para incorporar a varanda à sala e climatizar tudo.
Pós-pandemia, muita gente desistiu disso. Gosta de ter a varanda aberta, a redinha do cearense armada ali na varanda, as cozinhas, né, com convívio entre sala e cozinha. Então, houve todo esse movimento. E a gente tem também a movimentação do próprio, digamos, da própria moradia, né? Das entregas delivery, né? Das pessoas cada vez mais utilizando de outras formas a moradia também. A segunda moradia foi muito procurada e passou a ser primeira em alguns casos, né? Morar também na região metropolitana, né? A gente vê o crescimento do Eusébio, de outras localidades também, Guaramiranga, enfim. As pessoas passaram a olhar outros ambientes, né? Outros locais mais próximos da natureza e da praia também, né? Também vocês identificaram esse movimento? Muito, né? O próprio mercado imobiliário notou isso fortemente, esses empreendimentos de loteamento que você vê explodindo, aí às vezes tem fila de espera quando tem um lançamento, é justamente por conta disso. Você fica preso num apartamento e aí quando você tem a possibilidade de respirar, você pensa, eu preciso morar numa casa. Né? Dependendo da fase da vida, tem gente que já criou os filhos e quer morar numa casa para ter ali uma segunda etapa de vida mais livre, com seu jardim, fazendo ali daquele condomínio uma comunidade, porque existe isso também, amizades ali, e pessoas com crianças pequenas que querem experienciar com os filhos esse contato com a natureza, ter uma árvore no quintal, né? Então houve muito esse movimento da ruptura do apartamento, que antes era pensado como o nível máximo de ascensão, um apartamento, para uma casa como sendo hoje o sonho, né, da maioria das famílias que a gente tem contato. Muitas vezes a gente faz projeto de apartamento, mas a família confidencia, o meu sonho mesmo era morar numa casa, né? E aí, nesse caso, também falando um pouquinho sobre a questão de materiais, da pegada da sustentabilidade, né? A gente vê também muito forte isso, né? Assim, as pessoas olhando um pouco mais sobre isso, né? Sobre utilizar a energia renovável, né? Utilizar também produtos que a gente possa reciclar, né? A questão também da sustentabilidade muito forte. Isso também impactou na arquitetura? Sim, a venda por energia solar, né? A instalação de energia solar foi uma coisa que também estourou. Tanto em casas, como tem apartamentos que estão buscando aí alguma forma de se utilizar, mesmo que de uma compra dessa energia solar, né, através das fazendas de produção de energia solar, mas existe essa busca dessa energia renovável muito na questão da energia, né? E aí, como é que tem sido essas tendências para agora? Se você que já é arquiteta de muito tempo, renomada, como é que tem sido essas tendências para agora 2023 com relação à arquitetura? Qual é o olhar que a gente tem que ter a mais? É engraçado, porque são 20 anos, né? Então, em 20 anos de profissão é muita coisa que muda, mas muita coisa é cíclica também. Coisas que a gente abandonou e hoje está resgatando. A gente vê hoje o uso de materiais naturais. Pedra natural, não só em fachadas, mas internamente nos ambientes. Uso de formas orgânicas, novamente, onde antes a gente estava valorizando muito as pontas, né, os quadrados, os retângulos, as coisas retas, hoje a gente está vendo no mobiliário a volta da curva, de elementos mais orgânicos. Então, existe uma situação cíclica na arquitetura, mas claro que com a inovação da tecnologia, trazendo novos materiais, mas sempre há esse resgate, né? E depois vai haver a ruptura de novo e assim vai continuando. E o Brasil pode passar a ter uma política nacional de manejo do fogo. É o que prevê um projeto de lei aprovado na quarta-feira, dia 17, na Comissão de Meio Ambiente. Outro destaque é o projeto que prevê a língua brasileira de sinais como opção no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Se o projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente virar lei, o Brasil passará a contar com uma política nacional de manejo integrado do fogo. São 10 capítulos e 52 artigos, prevendo articulação interministerial, medidas de prevenção de incêndios florestais, uso adequado e papel ecológico e cultural do fogo. Presente. Mas não vai ter. Eu não fui comunicado ainda. Deixa eu argumentar para ter meu requerimento aqui, antecipado, me ajuda. Agora já perdeu. Presidente Leila, o item 4 é um requerimento que eu tenho de audiência pública. Eu pediria, se concordares, para antecipar. É um simples requerimento. Aprovado, o projeto segue para o plenário. A CMA também aprovou projeto que obriga condomínios a comunicar às autoridades a ocorrência de maus-tratos a animais, seja nos espaços privados ou nas áreas comuns. O relator apontou um possível benefício com a medida, haja vista uma associação comum entre os tipos de violência. Ganha destaque a teoria do elo, que aponta forte correlação entre a violência contra animais e a violência doméstica.
um mesmo agressor agiria de forma violenta contra animais e pessoas, principalmente pessoas mais vulneráveis como mulheres e crianças. Portanto, sistemas que possibilitem mecanismos de denúncia de casos de crueldade contra animais poderiam atuar também no controle e prevenção da violência doméstica. Na Comissão de Direitos Humanos, projeto aprovado fixa critérios para o financiamento e a instalação de equipamentos educacionais em espaços lúdicos. O objetivo é favorecer o desenvolvimento humano e a sociabilidade na primeira infância. Para frente, as futuras instalações públicas, obras, praças em comunidades carentes, outras que estão sendo regulamentadas e regularizadas, é esse olhar para essa criança que precisa ter esse espaço lúdico, precisa ter o direito de ser criança, direito de brincar, direito de ser feliz. Isso é fundamental. A comissão também aprovou o projeto que garante a língua brasileira de sinais, Libras, como uma opção no exame para a Ordem dos Advogados do Brasil. A CDH examinou ainda uma sugestão apresentada que propõe a criminalização da misoginia, que é o ódio ou aversão à mulher. Apresentada em 28 de fevereiro deste ano, em uma semana, a sugestão recebeu mais de 20 mil apoios. A senadora Elisiane Gama deu parecer favorável e agora torna-se projeto de lei e será examinado pelos senadores. A criminalização proposta pode ser aceita como forma de sinalizarmos fortemente à sociedade que discursos de ódio contra mulheres serão devidamente rechaçados pelo ordenamento jurídico. Devemos criminalizar o preconceito intolerável contra o gênero feminino, a propagação e a disseminação do ódio, a defesa sem qualquer embaraço da condição inferior da mulher em relação ao homem. E a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Senado apresentou a sua proposta de atuação até 2027 em um evento na Confederação Nacional dos Transportes em Brasília, na última terça-feira, dia 16. Participaram da reunião senadores, deputados, ministros e outras autoridades. Entre as prioridades da frente estão ações em prol de energia, telecomunicações, portos, navegação e mobilidade urbana, aeroportuária e ferroviária. Energia, telecomunicações, portos, navegação e mobilidade urbana, aeroportuária e ferroviária. Essas questões estão entre as prioridades da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, a FRINLOGE, que apresentou a proposta de atuação para o quadriênio de 2023 a 2027. A frente tem a assinatura de 270 deputados e 58 senadores, com a presidência do senador Wellington Fagundes. Acompanhar os avanços tecnológicos é um grande desafio que implica na modernização de todos os modais que compõem o grande leque de possibilidades da infraestrutura e logística do Brasil. Para sermos um país forte e competitivo, precisamos avançar em infraestrutura de transportes, de energia, de telecomunicações. E agora não se fala mais em rodovia, né? É infovia, né? Da mobilidade e também da logística e armazenagem. Só assim seremos capazes de sustentar o funcionamento, o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do nosso país. A demonstração desse número de parlamentares que assina uma frente dessa também demonstra a preocupação que todo o parlamento brasileiro tem com esse setor. Reconhecer a necessidade de nós mantermos, Wellington, um diálogo permanente com o parlamento. A infraestrutura é um dos poucos segmentos que une a todos, que integra, que permite a gente ter uma frente parlamentar que defende a construção de uma rodovia, de uma ferrovia, de uma hidrovia, de um porto, de um aeroporto, ou da geração de energia limpa, ou dos investimentos em comunicação, Juscelino, defendido por um parlamentar à esquerda ou por um outro parlamentar à direita. Quando se fala em logística, quando se fala em infraestrutura, todos nós sabemos que é um conjunto de serviços fundamentais para levar o desenvolvimento socioeconômico de um país. E dentro desse conjunto está os transportes, está o saneamento, está a energia e está o nosso setor
das telecomunicações. Acho que nós temos que juntar esforços. É o momento da gente pensar grande na nação, viabilizar essa nação dando condições de competitividade. E eu confio muito, especialmente nessa frente parlamentar, o Wellington Fagundes, que a gente possa trabalhar junto com a CNT e o Tribunal de Contas está à disposição. A Frente Parlamentar existe desde 2019 e para o próximo quadriênio promove a campanha O Brasil do Futuro investe em logística e infraestrutura. O objetivo da campanha é buscar soluções para melhorar a estabilidade dos contratos, a segurança jurídica dos investidores e o equilíbrio da matriz logística do Brasil, com redução dos impactos ambientais e da dependência do transporte rodoviário. Esse é o grande desafio, fazer com que todos os setores da infraestrutura, da logística, possam ter investimentos e desenvolvimento. Por isso a nossa frente ela é dividida em câmaras temáticas, com os vice-presidentes na área portuária, aeroportuária, ferroviária, enfim, todas as áreas da nossa infraestrutura. Educadores cobram diálogo com o Ministério da Educação e secretarias estaduais e municipais de ensino sobre o novo ensino médio. Para os convidados ouvidos no Senado esta semana, só assim é possível superar os desafios da implantação da reforma. O debate faz parte do ciclo de audiências promovidas pela subcomissão que acompanha o novo ensino médio. A reforma do ensino médio teve origem em uma medida provisória de 2016 e começou a ser efetivamente implantada em 2022. Durante o debate na subcomissão do ensino médio, especialistas destacaram que essa reforma foi feita sem discussão. E esta opção política optou por silenciar ou negligenciar diferentes vozes e proposições, com realce para a ausência de participação efetiva de estudantes, professores e especialistas das áreas. Eles apontaram a necessidade de diálogo entre o Ministério da Educação e os sistemas estaduais e municipais. Uma reforma curricular, ela pode ser imaginada num gabinete, ela pode ser feita por uma MP, por um projeto de lei, mas a gente está falando de uma comunidade escolar de quase 40 milhões de pessoas, quando a gente fala do Sistema Nacional de Educação, e é preciso ouvi-los. Os participantes também avaliaram a revogação da norma. E aqui eu quero dizer que a ANPAE é favorável à revogação do ensino médio, mas está aqui numa perspectiva de construir alternativas e, quando faz, entende que nós já tínhamos avançado muito face àquele ensino médio tradicional que nenhum de nós defende, né? A discussão do revoga ou não revoga, para nós, é absolutamente ultrapassada. Acho que ela tem que ficar na Casa Legislativa. Se uma nova lei vai ser realizada, criada, isso fica o âmbito único e exclusivo do Congresso Nacional. O que nós temos, efetivamente, é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, que encontra-se em vigor e cuja implementação já se deu em todos os estados da Federação. O enfrentamento às desigualdades das redes de ensino, o acesso e permanência dos alunos e a qualificação dos professores também foram temas considerados fundamentais para os participantes. Nós temos um enorme desafio. O número de alunos do ensino médio tem caído, não só pela questão demográfica. Existe uma falta de interesse e também do diálogo entre a escola e os jovens, né? Em que medida a gente pode avançar em relação a essa construção? Que remuneração adequada, qualificação planejada e coordenada e um professor para cada escola é a maneira de fazer currículo com sucesso e com qualidade. O protagonismo do aluno no processo de aprendizagem também é um ponto importante a ser considerado. O melhor seria que esses alunos tivessem uma orientação vocacional, soubessem do que eles podem e qual é o seu desejo no mundo profissional. Não é que nós iremos indicar o que esse aluno vai fazer. Isso é uma falácia, uma utopia, não é um desejo de ninguém, mas que ele possa conhecer sua plena potencialidade e saber qual é o seu desejo, para que a gente possa encaixar os dois, mas isso com orientação profissional. A qualidade de formação dos profissionais do programa Mais Médicos foi tema de debate na comissão que analisa a medida provisória sobre o programa no Senado. Para os especialistas, apenas ampliar o número de profissionais não é o suficiente para melhorar a atenção à saúde no país. Convidados também discutiram os desafios para manter os profissionais nos municípios mais remotos e com um sistema de saúde mais precário.
A quantidade de médicos para atender a população brasileira não é a única discussão importante sobre o Mais Médicos, de acordo com debatedores da segunda audiência pública da Comissão Mista que analisa a medida provisória sobre esse programa. Eles afirmaram que as particularidades regionais de um país continental como o Brasil precisam ser consideradas. O nosso perfil é tão complexo que é um dos mais complexos do mundo, do ponto de vista da carga de doenças associadas. Então, isso implica que a discussão só baseada na relação médicos por habitante, ela não é suficiente de dar conta da necessidade de saúde do país. Que o número de médicos por habitante já naquela época, era maior do que países com condição econômica similar e maior do que a média mundial, lá em 2013. A mesma quantidade que um país com sistema de saúde universal, como o Canadá, que na verdade o Canadá tinha 1,8, o Brasil tinha 1,8 e 2 no Canadá, praticamente a mesma quantidade de médicos. É verdade que o Brasil continua tendo menos médicos do que a média da OCDE, e é verdade que o Brasil tem mais médicos do que a Bolívia, mas menos médicos proporcionais do que Uruguai e Argentina. Qual é a quantidade de médicos que o Brasil precisa? Os determinantes sociais não são impactantes do processo de adoecimento da população? Com isso, eu quero que a gente reflita sobre a seguinte pergunta: países pobres precisam de mais médicos proporcionalmente a países ricos ou menos médicos? A qualidade da formação de médicos especialistas foi outra preocupação demonstrada pelos participantes da audiência. O que essa medida provisória agora agrega é exatamente essa perspectiva de formação de especialistas. E é por isso que a gente precisa sempre estar olhando do ponto de vista das evidências científicas. Temos acordo que há uma má distribuição de profissionais, isso não é só no Brasil, é em todos os países do mundo. E entendemos que precisamos discutir qual é a necessidade de médicos, mas de fato, pela Organização Mundial de Saúde, não há um parâmetro de médicos por 1.000 habitantes que precisa ser seguido. Precisamos, sim, de ter um olhar diferenciado para a formação dos médicos. A gente não vai questionar, nós não estamos falando aqui de que é médico de tal renda e médico... Não, o que nós estamos discutindo aí é ter médico ou não ter médico. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes. É já, com mais destaques. Estamos de volta e no próximo dia 25 acontece o Dia Livre de Impostos, realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e CDL Jovem. Priscila Mesquita, que é a diretora da CDL Jovem, esteve aqui na TV Otimista e falou sobre a programação. Acompanhe. Agora, dia 25, vai ser esse Dia Livre de Impostos, né? Mais do que desconto, tem um porquê dessa ação, né? Conta pra gente. Exatamente, Elaine. Eu queria agradecer a presença, a abertura que o Otimista sempre faz aqui para a equipe da CDL. A gente sempre está por aqui atualizando, tentando mostrar o movimento que a CDL Jovem está fazendo no mercado para sempre melhorar e a gente fazer sempre esse network entre as empresas que estão crescendo e nascendo aí nesse mercado. A CDL ela tem um evento que hoje nós já estamos na 17ª, hoje não, esse ano, né? Nós estamos na 17ª edição do Dia Livre de Impostos, que é o DLI. O DLI, ele nasceu em Santa Catarina, pela FCDL, e aí a CDL Jovem de lá comprou a ideia e agora todas as CDLs nacionalmente replicam esse evento todas no mesmo dia. Então, é um dia, vai acontecer no dia 25 de maio. Esse dia, por que ele é escolhido? Ele representa 40% de todos os tributos que a gente paga, 40% dos dias do ano que a gente paga de tributos. Então, a partir desse dia, a gente, desde janeiro até o dia 25 de maio, trabalhamos só para pagar os tributos. A partir desse dia é que a gente relaxa. Então, esse evento ele é uma forma de protesto e conscientização da população da alta carga tributária que a gente paga no nosso país.
e que às vezes a gente nem percebe. E como é que a gente tenta mostrar e materializar isso para o consumidor? O lojista, qualquer lojista de Fortaleza, eu falo daqui dessa região porque eu fui escolhida para coordenar esse evento aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Nós temos uma adesão maior aqui mesmo, na capital. E aí nós falamos para os lojistas como é que é o evento, qual é o propósito desse evento. E aí a gente precisa que eles entendam para que eles possam ofertar para o consumidor um produto com desconto, como se ele estivesse tirando a carga tributária daquele produto. Então, nós vamos ter produtos no mercado ofertados com até 70% de desconto, que é o equivalente ao que seria de imposto. É até 70%, gente. Não significa que todos os produtos vão estar com 70%, porque cada produto tem uma carga tributária diferente. Então, nós vamos respeitar todos esses impostos de cada produto. Então, cada produto vai ter o seu preço lá na prateleira. Então, a gente faz uma mídia nacional, a gente leva o consumidor para as lojas, para conscientizar desses tributos, do que ele está pagando. E aí o consumidor se beneficia comprando realmente produtos mais baratos e o lojista, ele se beneficia conhecendo novos clientes, trazendo novos clientes para a loja dele. Então, ele precisa comprar realmente a ideia e investir na publicidade da loja. A publicidade que eu digo é um adesivo, uma decoração, uma coisa mais chamativa, informando que ele está participando do evento, fora os nossos meios, que a gente também divulga. Quem quer participar, o lojista que quiser participar, colocar um produto lá em desconto, a gente coleta os dados, ele pode entrar em contato com a gente. A gente vai colocar, inclusive, aqui para quem está assistindo, já esse contato direto. Pronto. Entra em contato com a gente da CDL Jovem, a gente faz um cadastro do lojista que está interessado, a gente divulga no site da DLI Nacional esse produto, essa loja que está ali participando com a gente. No dia que quem tiver, o consumidor que tiver dúvidas, ele vai procurar a gente vai poder indicar quem é o lojista que está participando, entendeu? Então, quando ele enfeita a loja, que ele faz aquela decoração, que ele coloca muitos produtos bons, que ele tem na prateleira, que ele acha que vai ter uma saída boa, ele consegue atingir uma maior quantidade de clientes nesse dia. Tem gente que vende muito bem nesse dia, ultrapassa Black Friday em vendas. Então, o que a gente mais quer é passar que não é só um desconto pelo desconto. Ele tem um propósito de conscientização da população e que a gente está se movimentando para isso. Nós estamos levando para o Senado toda essa questão dos tributos, da reforma tributária. A gente está, em conjunto com a FCDL, fazendo esse movimento lá. E para que dê certo, a gente precisa de um movimento muito maior, que não é só a gente, nós temos a população, e a população participa dessa forma, indo para os shoppings, vendo quais são os descontos, vendo ali qual é o tributo que estava tendo naquele produto que está sendo ofertado. E assim a gente consegue movimentar muito esse dia. Nesse dia sai nacionalmente, como é que eu posso dizer? A questão da divulgação ela é bem ampla, né? Muito ampla. Se você estiver em São Paulo, você está vendo no jornal onde é que está tendo. Se você sair de São Paulo e vier para Fortaleza no mesmo dia, está saindo onde é que está tendo as promoções. Então, é muito legal. A gente precisa da participação do máximo de pessoas possível para poder a gente continuar estimulando e ver o que a gente pode fazer dessa reforma tributária que só atrapalha tanto o empresário quanto o lojista, né? Quanto o consumidor. E nesse caso, quantas lojas vão estar participando? São lojas de rua, lojas de shopping? Quem é que está já abraçando essa causa?
Nós estamos hoje com todas as lojas do Rio Mar Fortaleza, Rio Mar Kennedy e as lojas de rua. Quem tem uma marca que tem várias lojas, tanto Rio Mar Fortaleza, de rua, de interior, também pode entrar, é só procurar a gente, que a gente consegue fazer esse cadastro para participar do evento e a gente conseguir divulgar que esse lojista, que essa empresa está participando. Priscila, quem quiser saber mais informações, tem um site, vocês nas redes sociais, como é que faz para poder encontrar? Nós temos o site, temos as redes sociais da CDL Jovem, temos o site da DLI e temos um telefone para contato que a gente vai passar aqui. Tá ok, Priscila. E aí, nesse caso, além dessa ação, né, CDL Jovem está fazendo outras ações também durante o ano, né? O que a gente já tem programado, o que vocês já podem falar de ações nesse sentido? Nós temos todo mês um almoço empresarial em que a gente discute com grandes empresários de Fortaleza como é que o mercado está se movimentando, o que a gente pode melhorar. A gente debate também, vê muitas experiências de grandes cases de empresas locais, que a gente sempre tenta trabalhar com as empresas locais. A gente tem muita história legal para contar, do crescimento, de desafios, de muita coisa legal. E aí, quem é associado, a gente sempre está reunindo para poder debater, trocar essa ideia e ter mais conteúdo para a gente aplicar nas nossas empresas, né? E assim, crescer, uma mão vai lavando a outra, um vai ajudando o outro. E esse é o papel da CDL, fazer essa grande elo de comunicação entre os empresários de Fortaleza e a gente se destacar com isso. E a produção de hidrogênio verde pode fomentar o desenvolvimento econômico, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental e o avanço da tecnologia. Isso é o que apontaram especialistas ouvidos pela comissão que analisa políticas sobre hidrogênio verde no Senado. O hidrogênio verde é uma tecnologia de energia limpa, gerada a partir de fontes renováveis, sem a emissão de CO2. Vários países já investem na nova tecnologia para a geração do chamado combustível do futuro. O Brasil se destaca nesse cenário pelas condições favoráveis para a produção do hidrogênio verde, pela quantidade de sol, vento, infraestrutura de portos e logística de transporte. Essa comissão... No Senado, a comissão especial criada para discutir as possibilidades de desenvolvimento da tecnologia no Brasil realizou uma audiência pública para debater o tema. O Programa Nacional do Hidrogênio ele tem o objetivo de fortalecer o mercado e a indústria do hidrogênio enquanto vetor energético no Brasil. A gente estruturou a Iniciativa Brasileira do Hidrogênio com foco aí na promoção do desenvolvimento tecnológico e na promoção da inovação do empreendedorismo. Acredita-se que o Hub de Hidrogênio Verde irá criar oportunidades reais para a sociedade como um todo, desde as comunidades locais, passando pelo mundo do trabalho e finalizando com pesquisas de fronteira. Pela dimensão continental do Brasil, pelas suas características de regionais, o Brasil pode eventualmente, a depender da demanda do mercado, a depender de conjunturas, tomar uma iniciativa de se produzir hidrogênio por diferentes rotas. Uma das rotas, né, é a do etanol. O etanol, ele tem no cenário nacional condições, existem trabalhos caminhando nesse sentido já avançados no setor industrial mesmo, para que o etanol tenha uma pegada negativa de carbono. Essa comissão terá um objetivo principal, que é dar ao Brasil uma legislação que seja sintonizada com o que há de mais avançado no mundo. E a contribuição de cada um de vocês será fundamental para isso. E a nova política de preços dos combustíveis, anunciada pela Petrobras na última segunda-feira, dia 15, repercutiu entre os senadores. Alguns deles elogiaram as medidas e outros estão preocupados com as consequências das mudanças no longo prazo. A nova política aprovada pela diretoria executiva da Petrobras encerra a subordinação dos valores ao preço de paridade de importação. Desde outubro de 2016, a Petrobras calculava o preço dos combustíveis com base em valores do mercado internacional. Pela regra chamada de PPI, paridade de preços de importação, o dólar e a cotação do petróleo
influenciavam diretamente o preço da gasolina e do diesel vendidos no Brasil. O fim dessa paridade, anunciado pela empresa, deverá evitar o repasse automático das cotações internacionais e da taxa de câmbio para os preços internos. Nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de importação. É referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados, com preços fora do comum, ou mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Também foi anunciada uma redução nos preços dos combustíveis. O litro da gasolina vai ficar 12,6% mais barato nas refinarias. Para o diesel, a queda será de 12,8%. O botijão de gás de 13 quilos também deverá ficar mais barato, 21%, redução de quase R$ 9,00 no botijão. Uma proposta que diminui com responsabilidade, ou seja, mantendo a rigidez da Petrobras, da empresa, mas garantindo a ela e principalmente a nós que somos acionistas, afinal ela é uma empresa pública, a condição de ser, de fato, prestada a função social que essa empresa tem. Eu moro no Acre, nós tínhamos, acho que a gasolina mais cara do mundo, né? Eu estou acompanhando e aqui no Senado existe um sentimento assim muito forte de nós criarmos todas as alternativas possíveis para que nós possamos cada vez mais baixar o preço do combustível. Isso é um alívio muito grande, espero que baixe a inflação dos alimentos e que também façam com que as pessoas que dependem do transporte terrestre possam fazer o seu trabalho mais uma vez. Para alguns senadores, as mudanças devem ser analisadas com cautela. Mesmo uma boa notícia tem que ser analisada nas suas consequências. Por isso, nós aprovamos ontem o requerimento do senador Alessandro Vieira, pedindo a vinda do presidente da Petrobras, quem sabe do ministro das Minas e Energia, que aliás já está previsto para o dia 24, semana que vem, para que nos expliquem o que significa isto. Nós deveremos ter boas notícias a curto prazo e como ficará a médio prazo e a longo prazo. Se o dólar subir, se a inflação não se acomodar, nós vamos ter um prejuízo, a Petrobras vai perder lucro. A nossa preocupação é que a proposta feita pela Petrobras ainda não está clara. Ontem, quando isso foi divulgado, me pareceu uma carta de intenções. Nós temos preocupações com a transparência, com parâmetros, para que nesse momento em que o petróleo está com um barril mais baixo, esse tipo de situação ela é confortável. Mas quando aumenta muito o preço do barril de petróleo, nós temos receio que haja um subsídio, ou haja alguma ação em que nós não tenhamos a transparência necessária para fazermos a correta fiscalização. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.